Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, Angélica, tu quer resolver o teu problema tal? Faça isso aqui. Isso encaixa exatamente com o jejum, né? Porque muitas das vezes a gente quer fazer um jejum para ter uma resposta de Deus, né? E comigo já aconteceu de eu não ter resposta. Mas eu entendi que para mim obter resposta de Deus, eu deveria fazer aquilo que essa pessoa falou para mim. E está escrito no livro de Isaías 58. E eu até aconselho você a ler esse capítulo todo de Isaías 58. Mas o versículo que eu quero compartilhar é esse aqui, ó. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livre os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Então, tu continua para te entender certinho. Mas, o que eu quero falar aqui, né? Como que Deus responde o nosso jejum? Quando a gente faz isso que está escrito na palavra dele, né? Quando a gente para de olhar para nós e a gente passa a olhar para o nosso semelhante, né? Mas aí talvez você pense assim, poxa, mas como é que eu vou olhar para o próximo se eu estou passando por isso? Eu te entendo, eu também já pensei assim, como é que eu vou ajudar alguém em determinada área se eu estou precisando de ajuda? Isso não quer dizer que Deus quer que você ignore o que você está passando. Ele quer que você entenda o seguinte, fulana ou fulano, você está passando por isso aqui, certo? Você está passando por esse problema aqui. Quando você para de olhar para o problema e você faz a vontade de Deus, Ele cuida de você. Ele vai cuidar da tua vida. Não é que é uma magiquinha, você passa a fazer a vontade de Deus, não. Mas quando você coloca espiritualmente a tua vida no lugar, as pessoas certas no lugar certo, Deus em primeiro lugar, a vontade dele, depois a tua, as coisas vão começar a engrenar na tua vida, as coisas vão começar a andar, entende? Então, a maneira de você obter a resposta de Deus é você se entregando a Ele, obedecendo a palavra, priorizando o reino dele em primeiro lugar. E aí, você vai fazer o que está escrito ali em Isaías 58. Porque essa é a vontade de Deus. Que a gente leve a salvação a quem está perdido, a quem está sofrendo, quem não encontrou a salvação. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora poderia se encaixar no jejum. Porque eu estou fazendo a vontade de Deus, em outras palavras. Ele vai cuidar da minha vida. E o que eu estou falando para você não é teoria, está escrito na palavra. Tanto é que aqui, continuando adiante, no livro de Isaías 58, ele fala assim, ó, no versículo 9: Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender o dedo, e eu falar iniquamente. Quer dizer, ô fulano, se você atender a minha voz, você tirar... Vou dar um exemplo aqui meio bobo. O problema é isso aqui. Isso aqui é o problema. Você tira os olhos disso aqui e você coloca os olhos. Vamos supor que esse caderno aqui é a palavra de Deus. Você coloca os olhos na palavra. Eu vou resolver esse problema que tu quer. Mas enquanto os teus olhos estiverem nisso aqui, não vou resolver. Aí, volto nesse livro aqui de Isaías 58, porque muitos naquela época eram religiosos, então eles faziam o jejum querendo mostrar para os outros, iam lá, ficavam tristes, né, contristados de espírito, mostravam o semblante caído. Quer dizer, não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que a gente, em primeiro lugar, coloque Ele acima de tudo na nossa vida, tire os olhos do problema, né, e obedeça a palavra dele. E aí sim, quando você jejuar, isso não quer dizer que você não vai jejuar pelo problema, não é isso. Mas é você tirar o que está em primeiro lugar na tua vida e colocar a palavra dele. A palavra dele tem que estar em primeiro lugar. E aí o que você for fazer, você vai obter a resposta dele, entendeu? Porque a vontade dele não é que a gente sofra, mas é que a gente tenha a resposta, né? Que a gente tenha o melhor nessa terra. Eu já tive experiências de fazer jejum e não ter resposta, né? E fazer o que está escrito na palavra e ele me responder em determinadas áreas da minha vida, sabe? Por exemplo, eu tenho um problema na minha vida e eu tirar o foco daquele problema, e eu tirei o foco daquele problema, e quando eu vi, eu não precisei jejuar para resolver o problema, eu não precisei dobrar os meus joelhos, ó Deus, eu abro um jejum aqui para esse determinado problema, eu não precisei fazer isso. Mas quando eu coloquei a palavra dele em primeiro lugar, eu obedeci ela, eu vivi o que estava escrito ali, aí sim a resposta veio. Então esse é o jejum que agrada a Deus, quando a gente coloca a palavra dele em primeiro lugar, e a gente vai lá, se preocupa em ajudar outras pessoas que estão sofrendo, tá bom? Isso não quer dizer que você não vai ter que fazer um jejum, não. Mas é você não trazer o jejum como acima de Deus. O jejum não está acima de Deus. O jejum é uma ferramenta
espiritual para a gente alcançar a resposta, né? Em determinadas áreas da nossa vida. Mas isso não quer dizer que tem que estar acima de Deus. A palavra dele, acima da palavra dele na nossa vida, tá bom? E medita no livro de Isaías 58 para tu entender bem como que Deus fala ali do jejum. Pede, antes de você meditar, ore e pede para Deus, né? Para você entender, porque é espiritual, a palavra de Deus é espiritual, então se você ler de qualquer forma você não vai entender, tá bom? E deixa aqui nos comentários também qual que é a tua maior dificuldade no jejum, né? Quando você faz, qual que é a maior dificuldade, tá bom? E aqui nos comentários eu vendo, eu vou conseguir fazer outro vídeo inspirado ali na dificuldade que você tem enfrentado através do jejum, tá bom? E já se inscreve também no canal. E tchau, até o próximo vídeo.